Apocalipse capítulo 11, versículo 3, o ponto 1. As duas testemunhas, sua mensagem, ou seja, qual a mensagem desses profetas? E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Jesus Cristo será o centro da mensagem das duas testemunhas. Elas evidenciarão aos judeus de então que de todos os homens que se apresentaram como Messias, Jesus foi o único que realmente apresentou qualidades de um Messias espiritual. A Enciclopédia Judaica, no seu comentário sobre falsos Messias, reconhece isso. Apesar de não considerarem que Jesus seja o Messias, ou seja, eles listam Jesus entre os vários falsos Messias, né? No comentário deles. Eles comentam que todos, com exceção de Jesus Cristo, levaram os judeus a se envolverem em guerras que resultaram sempre em muitas mortes de judeus, ou seja, causou uma mortandade em Israel, causou muitos problemas, e ficou provado, claro, que não eram os judeus, porque na interpretação dos judeus ele tinha que construir o templo. Então, essa é a interpretação dos israelitas. A profecia dizia bem claro, está lá na profecia de Ageu, que o Messias, ele pisaria no segundo templo. O segundo templo foi destruído. Então, não pode vir outro Messias. A profecia, então, estaria errada. Ou seja, eles já abriram mão dos capítulos 8 a 12 de Daniel. Agora terão que abrir mão, então, também da profecia de Ageu. Ageu falou bem claro: o desejado das nações virá a este templo. Qual templo que ele estava falando? O segundo templo. Então, nessa enciclopédia, eles fazem esse comentário e colocam Jesus como um falso Messias, mas fazem essa ressalva: de todos os falsos Messias, o único que não propôs uma revolta armada e não causou muitas mortes foi o homem chamado Jesus. Essa é uma enciclopédia judaica, não é um comentário evangélico. Então, vamos dizer, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei: um judeu, né, que o Espírito Santo esteja guiando ele durante a grande tribulação para ele se aproximar de Jesus, começar a estudar as palavras de Jesus e estudar as profecias e concluir que Jesus é o Messias, ele lendo esse texto, o Espírito Santo poderá falar ao seu coração, né? O comentário prossegue: certamente as duas testemunhas farão uso de textos desta natureza e apresentarão Jesus como um Messias pacífico, que veio libertar os judeus do jugo de Satanás e não do jugo dos romanos, enquanto os outros candidatos a Messias sempre ofereceram libertação do jugo dos homens. E farão lembrar aos judeus as palavras de Jesus, que disse: eu vim em nome do Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 8,43. E evidenciarão que este outro é exatamente o homem com quem eles fizeram aliança e estão dando ouvido. Este testemunho começará a abalar o reino do anticristo e abalará as relações de Israel com o anticristo. Certamente os judeus verdadeiros, ou seja, aqueles que levam o judaísmo a sério, darão ouvido à profecia das duas testemunhas. Aqueles que derem ouvido acabarão por se convencerem que elas estavam certas quando verem a perseguição que Daniel descreve. Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja,
terá que convencer a eles também a abandonar a teologia dos reformados, a abandonar a teologia liberal, porque a teologia liberal diz que esse texto não foi escrito por Daniel, que esse texto é um texto apócrifo que foi inserido, né, através de uma mentira na Bíblia, tá bom? Então, as duas testemunhas terá que convencer os israelitas que esse texto foi, sim, escrito por Daniel. O cristão, ele sabe que esse texto foi escrito por Daniel, tanto pela fé, porque nós acreditamos que Deus trabalhou pela formação do cânon das Escrituras, como nós temos hoje, tá bom? Pela fé, e porque o cristão acredita nas palavras de Jesus. E Jesus, ele cita esse texto de Daniel quando ele fala, né? E quando virdes de que falou o profeta Daniel, da abominação da desolação está no lugar santo, quem lê que entenda. Ou seja, Jesus confirmou, esse texto foi falado por Daniel, ok? Então era para os católicos, que agora já estão seguindo o liberalismo teológico também dos reformados, e era para os reformados aceitarem que esse texto foi escrito por Daniel. Mas eles não aceitam por quê? Então não acreditam nas palavras de Jesus. Prosseguindo. Alguns só receberão a Jesus Cristo como Messias verdadeiro quando estiverem prestes a serem destruídos. Ou seja, no final da grande tribulação, quando o exército do anticristo estiver cercando Jerusalém. Isso ocorrerá no final da grande tribulação. Em resumo, no primeiro período da grande tribulação, as duas testemunhas estarão profetizando, mas muitos não darão crédito, porque estarão acreditando ser boa a aliança que fizeram com o anticristo, pensando ser este o Messias. Mas quando chegar o segundo período da grande tribulação, e o anticristo matar as duas testemunhas e começar a perseguir Israel, ao ponto de no final deste segundo período estar prestes a destruí-los, aí todo Israel se converterá e todo Israel será salvo. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então, as duas testemunhas, eu já participei de muitos estudos. Quando eu entrei para a igreja, aceitei Jesus em 1983, eu participei de muitos estudos sobre as duas testemunhas. E a coisa que as pessoas mais buscavam era responder quem são as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas não é o mais importante. O importante é do que elas profetizarão, do que elas testemunharão. Elas testemunharão de Jesus Cristo. As duas testemunhas, elas vão debater com os rabinos, né? Eu coloquei a possibilidade até, talvez elas sejam dos rabinos, né? Iriam debater com outros rabinos, e debatendo no Antigo Testamento, nós encontramos evidências, ok? Que apontam para Jesus como sendo o Messias, ok? Tanto em Isaías, quanto Ageu, quanto em Zacarias, quanto em Daniel, todas apontando para Jesus como Messias. Esse será o trabalho das duas testemunhas, né? Eu falo o seguinte: se Deus, alguns colocam que seriam dois cristãos, dois evangélicos, que Deus não arrebataria, mas deixaria eles aqui na grande tribulação. Eu não acredito nessa possibilidade, até porque hoje, quando fala de cristão, os judeus pensam em idolatria, em violência, em perseguição, tá bom? Porque eles pensam na Babilônia apocalíptica. Então, se chegar lá um assembleiano, por exemplo, para pregar a Deus, olha, pastor Levi, não vou te arrebatar, você vai ser uma das duas testemunhas. Você aceita? Claro, eu quero. Pregar durante a grande tribulação, nesse processo de conversão em Israel, seria algo glorioso.
mas provavelmente não será testemunhas formadas de evangélicos, porque seria uma grande barreira para a conversão de Israel. Por isso nós veremos mais à frente, eu praticamente descarto essa possibilidade.